Agora a gente volta a falar de internacional e vai falar sobre a guerra na Ucrânia. A Rússia lançou cerca de 20 drones contra a capital Kiev e pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. A Ucrânia afirma que conseguiu derrubar 9 desses drones de fabricação iraniana. Os outros causaram danos à infraestrutura civil da Ucrânia, que já havia sido atingida por um grande ataque com mísseis no final da semana passada. O presidente Volodymyr Zelensky disse que milhões de pessoas tiveram acesso à energia restabelecido no domingo, mas algumas regiões ainda estavam com problemas na rede elétrica. A guerra está prestes a completar 10 meses e continua sem nenhuma expectativa de acordo nem cessar-fogo durante as festas de fim de ano. O presidente russo, Vladimir Putin, está em Belarus. Depois de se reunir com o presidente Alexander Lukashenko, Putin afirmou que a Rússia não quer absorver ninguém e que inimigos querem parar a integração da Rússia com Belarus. Os Estados Unidos reagiram, dizendo que a declaração é o ponto mais alto de ironia, uma vez que Putin tenta anexar a Ucrânia. A Rússia tem feito exercícios militares em conjunto com Belarus e, no início do ano, usou o país vizinho como plataforma para atacar Kiev. Belarus já foi descrita pelo Kremlin como aliado número 1 de Moscou, mas apesar da proximidade, tem se recusado a entrar na guerra da Ucrânia. O comandante das forças ucranianas acredita que Putin e Lukashenko tenham discutido também novas ofensivas contra a Ucrânia e que tenha havido pressão por maior envolvimento de Belarus no campo de batalha. Mais notícias sobre a guerra na Ucrânia. O presidente Vladimir Putin ordenou aumento de forças russas nas fronteiras. A informação é de uma agência estatal de notícias que disse ainda que Putin teria pedido aos serviços especiais que mantivessem controle de lugares com aglomerações e locais com infraestrutura estratégica. O líder russo teria dito que defender as pessoas que residem nas novas regiões russas na Ucrânia é o dever dos serviços especiais e pediu ação contra o nacionalismo e a incitação à violência que, segundo ele, ameaçam a sociedade. Lorival Santana, mais uma vez com a gente para falar desses novos desdobramentos da guerra na Ucrânia. Lorival, dois movimentos aí, alguns movimentos, né? O que Putin está querendo nessa reaproximação ou nessa pressão, talvez, com Belarus e mantendo aí a pressão sobre a Ucrânia, 10 meses já de conflito sem nenhuma perspectiva de solução de armistício ou algo do tipo. Todas essas informações que você trouxe, Yuri, convergem para o mesmo cenário. O general que comanda as Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zaluzhny, deu uma longa e detalhada entrevista à revista The Economist, na qual ele afirma que existem muitos sinais de que a Rússia está preparando uma grande ofensiva. A gente até falou sobre isso já, né, Yuri? Seria entre janeiro e março. E aí essa concentração de tropas e essa visita a Belarus são mais indícios nessa direção. Porque uma das hipóteses é de que o Vladimir Putin tentaria mais uma vez fazer o avanço do norte, Belarus, direto para Kiev, tentaria mais uma vez tomar Kiev. Então estaria treinando os 200 mil recrutas que ele mobilizou nos últimos meses e também reagrupando os veteranos. Está havendo uma troca constante de tropas que vão descansar na Rússia e se reagrupam. Está tendo toda uma movimentação nesse sentido. O que a gente não sabe, Yuri, é se essas manobras, essa viagem, todas essas indicações são para a Ucrânia mobilizar forças lá no norte para defender Kiev e, com isso, gastar recursos humanos e material bélico e desguarnecer o sul e o leste, que são as regiões onde existem confrontos hoje, né? Ali atravessando o rio Dnipro, indo para Kherson, no sul, e também Bakhmut, lá no Lugansk, no Donbás. Essas são as duas áreas de maior conflito. Se seria para isso ou se seria efetivamente para fazer essa invasão do norte. Também as hipóteses são de que seria do sul, do leste, enfim, 200 mil soldados. Dá para fazer uma invasão em várias frentes, né? E tudo isso também daria sentido para aquela retirada de Kherson,
porque o general que agora comanda as forças armadas da Rússia na Ucrânia, o general Surovikin, ele não foi para lá para se retirar de Kherson, né? O Putin havia dito que não aceitava de forma alguma uma retirada de Kherson. Como que ele convenceu o Putin a fazer essa retirada? Então, a especulação de que poderia ter sido uma retirada tática e que o argumento usado foi assim: presidente, pode deixar que nós vamos fazer uma grande ofensiva e vamos retomar essas áreas e muito mais. Só isso daria sentido político para esses movimentos que têm ocorrido no terreno. Não que a Rússia não tenha sofrido derrotas no terreno, não tenha enfrentado dificuldades, isso também explica em grande parte esses movimentos e esses recuos. Mas politicamente o Putin não tem condições de desistir dos territórios que ele ocupou e de desistir de toda a narrativa na qual ele investiu ao longo de tanto tempo, desde 2014, quando ele invadiu a Ucrânia pela primeira vez. Então, a gente vai ver aí, observar nas próximas semanas se é uma grande ofensiva que vai, infelizmente, se concretizar, Yuri. Pois é, Lorival. E ainda sobre as relações russas, agora com o Ocidente, a União Europeia anunciou um teto de preço ao gás a partir de fevereiro. E é importante sempre lembrar que é o período mais necessário dessa energia por causa do inverno rigoroso na Europa. O que significa isso para os dois lados, para a União Europeia, para a Rússia, essa medida? É uma tentativa de sinalizar para o mercado e, com isso, conter o aumento do preço. O teto que eles colocaram é bastante alto, de 180 megawatts-hora de gás natural. E o preço atual praticado esta semana na Europa é de 128. 180 para 128 daria aí uma margem para a Rússia continuar vendendo o seu gás. Mas a ideia é conter realmente a perspectiva de a Rússia lucrar com um aumento de gás, né, fazer manobras para aumentar o preço do gás e para, com isso, financiar o seu esforço de guerra. É isso que os europeus querem evitar, porque o preço tem caído, né, Yuri? O preço tanto do gás quanto do petróleo tem caído. A Europa conseguiu fazer um bom estoque de gás, ela está resolvida para este inverno. Ao lado desse pacote vieram também regras sobre a estocagem de gás, o armazenamento. Também eles dificultaram bastante a compra tanto do gás russo quanto do petróleo vindo pelos oleodutos e também o petróleo de navios. Tem uma série de regras em relação a tudo isso, tudo para dificultar bastante a venda dessa energia da Rússia para a Europa, e ela está vendendo, está deslocando esse petróleo que ela não vende para a Europa, ela vende para a Índia e para a China, mas para um preço aviltado. E o gás, como você bem sabe, vai por gasoduto em grande parte. A Rússia vende pouco gás liquefeito que vai por navios, então aí tem um problema logístico realmente, e eles pretendem então já estão cortando bastante as receitas da Rússia com energia, que representam 60% das exportações da Rússia e 1/3 do PIB da Rússia. Lorival, antes de te liberar, dá tempo de trazer mais um ponto contigo para a gente explorar ainda sobre o que o Putin tem feito, essas movimentações. Ele, além de ordenar esse fortalecimento nas fronteiras, ele volta a falar em nacionalismo, proteção dos moradores nas novas regiões que ele considera da Rússia em território que era originalmente ucraniano, quer dizer, está dobrando a aposta. E o que isso significa ali você já falou muito disso, do quanto pode ser escamotear para os movimentos dele, mas isso também acaba tendo uma repercussão na própria população russa. Tem também um cuidado dele interno, né, doméstico, sobre a imagem dele, né? Sem dúvida. E na Duma, que é a Câmara dos Deputados, está tramitando um projeto de lei que perdoa, anistia qualquer crime que tenha sido cometido nessas 4 províncias ilegalmente anexadas que fossem de interesse nacional da Rússia. Então, vários advogados, juristas importantes da Rússia
estão muito alarmados com isso, a possibilidade de você virar do lado do avesso o sistema jurídico, porque até aqui o Putin, embora seja um ditador, ele tem tido cuidado de dar uma aparência de legalidade para tudo que ele faz, né? Agora, se você diz, não, se é um crime cometido em favor do interesse nacional russo, então não é um crime. Então, já preparando para evitar que as pessoas tenham medo, né, de sofrerem processos por crimes de guerra, que claramente, segundo a Comissão de Direitos Humanos da ONU, estão sendo feitos muitos crimes de guerra, 441 pessoas teriam morrido em situações que lembram crimes de guerra. Mas tudo isso ele tem nas mãos, toda a propaganda, toda a televisão russa, né, que a maioria das pessoas se informam só por aí, não vai tanto pela internet e tal, e aí e em outras línguas principalmente e tal. Então, com isso ele tenta preparar o ambiente informacional para ele entregar para a população russa a versão de uma vitória, mesmo que ela não se concretize no terreno, Yuri. Lorival, sempre um prazer e um aprendizado trocar informações aqui contigo no ar. Boa noite, obrigado mais uma vez. Boa noite, obrigado a você.